Meus queridos irmãos e meus amigos, estamos mais uma vez juntos diante da palavra do Senhor para mais uma mensagem da sua palavra. Esperamos que Deus esteja falando ao nosso coração através das mensagens aqui gravadas, enviadas. O meu desejo é que você esteja sendo fortalecido para que possa viver esses dias difíceis. Eu quero nesta mensagem falar sobre vivendo dias difíceis e atribulados. Nós temos um texto muito sugestivo nesse sentido, escrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 16 da carta aos Efésios. Ele disse, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não resta dúvida de que nós estamos vivendo esse contexto. Não resta dúvida de que os dias que atravessamos são dias maus, difíceis, desgastantes e atribulados. E para muitas pessoas representa realmente o fim da linha, representa o fim da vida. Para muitas famílias, os dias têm sido dolorosos, os dias têm sido terrivelmente desgastantes, atribulantes e muito difíceis. Acreditamos nisto. O mundo está passando por um momento de grande tribulação, de grande aperto, de grande aflição, como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus para a mensagem que vamos ouvir. Senhor, nosso Deus e Pai, nós confessamos, Deus, que diante de Ti, nós nos mostramos preocupados, aflitos e muitas vezes, Senhor, atribulados e sem forças para agir por causa da pesada carga que nos é imposta, ó Deus, neste mundo em que vivemos. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, os dias são desgastantes, mas nós contamos com a Tua presença, contamos com a Tua graça. Rogamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, mais uma vez, ajuda-nos a continuarmos andando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Dá-nos a graça de poder ouvir, através da Tua palavra, aquilo que precisamos para estes dias difíceis. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo para os nossos dias, ele alerta dizendo que os dias são maus, os dias são difíceis. Na verdade, querido, nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que viveram dias difíceis. Não é apenas os nossos dias, mas pessoas que viveram no passado. Viveram também dias muito difíceis. Normalmente, quando se usa uma ferramenta e ela se desgasta por questão do uso, ela fica frágil, ela fica limitada, ela fica enfraquecida e desgastada pelo uso constante. O servo do Senhor é diferente. Aqueles que são escolhidos, que são chamados, que são enviados, eles são fortalecidos pelo Senhor. Cada dia o Senhor está presente, cada dia o Senhor está agindo nas suas vidas. Deus está presente conosco. Nos momentos mais difíceis da vida, geralmente, nós contamos com certeza absoluta com a presença do Senhor. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse para Israel, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, porque a minha presença vai ser real, constante e permanente. Olha o que ele disse em Isaías, capítulo 41, versículo 10, no gesto de encorajamento para Israel. Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
E isto aconteceu na vida de Israel durante todo o tempo da peregrinação de Israel pelo deserto. Deus nunca abandonou a Israel. Ainda que Israel tenha abandonado o Senhor nunca, jamais abandonou Israel. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eu estarei contigo. Nós temos o exemplo do profeta Amós. No capítulo 8 do profeta, nós temos ali a história, capítulo 6, 7, 8, a história de Amós. É claro que em todo o livro mostra a vida de Amós como um profeta do Senhor que se desgastou muito, que trabalhou muito e que num dado momento, como todos nós, ele enfraquece. Ele teve conflito com a nação, ele teve conflito com as autoridades, ele teve conflito com Deus. E naquele momento parece que Amós estava, por assim dizer, enfraquecido nos seus ânimos. É quando Deus aparece no capítulo 7, versículo 16 e 17, e encoraja aquele homem e dá mais um recado para que ele pudesse estar diante do falso Amazias, o falso sacerdote em Israel, trazendo mais um recado para aquele homem. É claro que seria desgastante demais para Amós, sem dúvida alguma, mas Deus estava encorajando: vai e diga a Amazias. Ele estava dando mais um trabalho, estava dando mais uma incumbência, aquele profeta dele, porque ele estava encorajando aquele homem a prosseguir na caminhada, a prosseguir na jornada. Olha, sabe que é característico de Deus encorajar os seus servos em momentos difíceis? Esta é uma característica de Deus. Encorajar-nos em momentos trabalhosos, em momentos difíceis, em dias maus. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem chamado por Deus, escolhido, chamado, enviado e fortalecido pelo Senhor. E olha que Paulo, nos seus relatos bíblicos, ele nos dá exemplo de que muitas vezes ele esteve muito atribulado, ele esteve muito angustiado. Ele chegou a dizer: quem enfraqueça, que eu também não me enfraqueça. Quem é que desanima, que eu também não desanime na vida? Mas Paulo, ele teve a presença constante do Senhor. Em um desses exemplos, nós podemos ler no capítulo 27 de Atos. Melhor dizendo, capítulo 18 de Atos. Paulo em Corinto foi rejeitado e blasfemado pelos coríntios. Depois dele insistir, pregar, ensinar, falar, apresentar o Senhor Jesus como Salvador e Redentor deles, o melhor que eles fizeram foi rejeitá-lo, blasfemá-lo. É claro que para qualquer pregador, para qualquer servo do Senhor, isto é desgastante, isto é desanimante. Mas é exatamente neste momento, no capítulo 18, versículo 9 de Atos, que o Senhor aparece a Paulo e diz: Paulo, fala e não te cales. Eu tenho muita gente para ser salva nesta cidade. Foi exatamente ali que Paulo implantou uma igreja, a igreja dos Coríntios. Portanto, querido, veja que Jesus aparece no momento mais difícil, no momento mais desgastante, no momento quase de desistência da nossa vida. Ele está ali presente para dizer: fala e não te cales. Continue andando. Eu estou contigo. Eu te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Numa outra ocasião, segundo a Bíblia Sagrada, Paulo foi preso em Jerusalém. Paulo foi enviado a Roma como prisioneiro, condenado à guilhotina, condenado à morte. A Bíblia Sagrada diz que durante todo aquele tempo, Paulo viajou em um navio. É uma viagem marítima, mas uma viagem sem nenhum conforto, sobretudo uma viagem que lhe ofereceu grandes perigos durante 14 dias. O navio foi batido por grandes tempestades. Chega a dizer o capítulo
27, do verso 1 em diante, que Paulo, durante 14 dias, juntamente com a tripulação, que era um número de 276 pessoas naquela embarcação, durante 40 dias, eles não viram a luz das estrelas, não viram a luz do sol, de tamanha a tempestade que batia o ânimo, a coragem daquela tripulação, inclusive de Paulo. Paulo chegou a dizer que durante aqueles 14 dias não comeram nada, não beberam, de maneira que ele disse: da vida fomos desesperados, nos desapareceu, nos desapontou de tal maneira que perdemos a esperança de vida. Imagina quem aparece no meio daquela tribulação, no meio daquela angústia, daqueles dias difíceis, quem aparece? O Senhor Jesus. Capítulo 27, versos 22 a 24, Paulo relata para aquele povo dizendo: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo, o seu Espírito, para dizer a mim que eu tivesse ânimo, coragem, porque nenhuma das 276 almas que aqui estão se perderá. Todos chegaremos a salvo ao nosso destino. Querido, é nessa viagem difícil, é nesse momento, nesse percurso da vida tão atribulada, ou atribulado que nós estamos atravessando, é que Deus se manifesta de alguma maneira para dizer a nós: não temas, eu estou contigo. Ainda que a morte venha nos abater, estaremos com Cristo assim que fecharmos os olhos para este mundo. Foi Paulo quem disse: eu quero partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Foi ele quem disse no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, porque o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi preso, levado a Roma. Chegando a Roma, ele ficou prisioneiro durante um bom tempo, mas a Bíblia diz que chegou o momento que ele foi julgado à morte. E lá ele diz no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele disse, ou na sua primeira carta escrita a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz: no primeiro julgamento, na primeira sessão, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Paulo, mais uma vez, estava sozinho, largado, julgado, condenado à forca, condenado à guilhotina. Paulo foi guilhotinado. Paulo foi morto, decapitado. E naquele momento que ele enfrentava a hora mais difícil da sua vida, na reta final da sua vida, da sua existência, do seu ministério, ele disse: ninguém me assistiu. Mas ele não disse isso com pesar, porque logo no versículo 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Deus é característico, ou seja, a característica de Deus é fortalecer-nos nos momentos difíceis. É aparecer de repente, quando tudo desaparece, quando tudo acaba, quando chega ao final, Deus aparece ali para nos fortalecer. É o que aconteceu com Paulo. Paulo, depois, ele escreve para nós a sua grande experiência, depois de ter passado, é claro, depois de ter passado as primeiras tribulações da vida, porque essa de 1 Timóteo foi a última. Ele foi vitimado, ele foi decapitado, mas antes, nas suas tribulações, durante toda a vida que ele viveu aqui, ele escreveu para nós: depois de ter passado fome, nudez, perigo de espada, perigo dos da família dele, perigos dos da sua nação, depois de ter apanhado muito, jogado fora como se estivesse morto, ele passou por tantas tribulações na vida, e depois dessas grandes tribulações, ele escreve para nós, no capítulo 12, versículo 10, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que ele diz: por isso,
Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Ele disse, se eu tiver de me gloriar, gloriarei-me nas minhas fraquezas. Porque Cristo disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é constante. O poder de Deus é visível, palpável nos nossos momentos de fraqueza. Eu não sei a fraqueza pela qual você está sendo abatida ou abatido. Eu não sei os momentos difíceis da sua vida. Eu não sei qual a tribulação que você está passando nesse momento. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus está presente. Deus quer te ajudar. Deus quer te dar a mão. Deus quer te guiar. Deus quer te fortalecer. Coragem. Levante a cabeça, como disse o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha que sobre ele era imposta naquele momento. Ele disse, tenha ânimo para que não desfaleça. Tome Jesus como exemplo para que não desfaleça também nos seus momentos de tribulação. É verdade que os dias são maus, os momentos são terríveis, as notícias são bombardeantes na nossa vida. Mas Jesus é maior que tudo isso. Jesus está sentado ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece o nosso caminho. Ele conhece cada curva, cada declívio, cada lombada deste caminho. Ele conhece cada perigo dessa estrada. Ele sofreu como nós, embora sem pecado. Em tudo foi experimentado, para que pudesse nos socorrer nos momentos difíceis. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Continue firme, orando, clamando, lendo a Bíblia, perto de Deus, sabendo que Ele não nos abandona. Ele não nos deixa.